Pessoal, graça e paz. Vocês observaram aí, bem no início do vídeo, o anúncio do curso de Teologia à Distância que eu estou ministrando, certo? É um curso não denominacional, trata-se de uma teologia puramente bíblica, imparcial. Não existe necessidade de você ter um computador para fazer o curso. Você pode fazer ele inteiro pelo celular. Você vai receber todos os materiais em PDF, todas as apostilas, questionários, materiais extras, todas as videoaulas, tudo no WhatsApp e também no e-mail, certo? A nova turma vai começar no dia 6 de abril de 2020. Nós temos 3 lotes de inscrições disponíveis. O primeiro lote com preço promocional vai até o dia 28 de dezembro desse ano. Então, entre em contato comigo, garanta a sua vaga. Os detalhes, o passo a passo, tudo na descrição desse vídeo. Na descrição eu vou deixar também os links dos meus livros de teologia não denominacional e o link do canal do meu amigo Natanael Ramos, certo? Ele iniciou um canal agora há pouco tempo. Peço que você se inscreva, você não vai se arrepender. Conteúdo de primeira eu indico, certo? O link do canal do Natanael na descrição desse vídeo, certo? Hoje eu quero falar com vocês acerca de algumas afirmações do pastor Paulo Júnior, né? Alguns inscritos têm me enviado aí, né? E eu vou estar comentando. Antes eu quero deixar bem claro que eu respeito a pessoa do pastor Paulo Júnior, respeito a pessoa de quem segue ele, de quem admira ele, eu também admiro, certo? Como pessoa, ok? Tenho lá minhas discordâncias teológicas com ele, principalmente agora que ele se tornou um calvinista, com todo respeito às pessoas que são calvinistas. Eu não falo contra pessoas, certo? Espero que Deus abençoe todos. Eu discordo da doutrina, é um direito meu. Tal como você é livre e tem o direito para discordar de mim, ok? E acredito, né? Isso é algo particular meu, óbvio, né? Acredito que o Paulo Júnior ainda vai sair dessa doutrina. Eu creio que ele deva ter sido engodado de alguma forma e vejo nele uma sinceridade muito grande. Eu vejo que ele é uma pessoa temente, né? Então eu acredito que ele vai sair dessa doutrina mais cedo ou mais tarde. Repito, com todo respeito às pessoas que são calvinistas, que Deus continue abençoando vocês, certo? Abençoando aí a família de vocês, ok? Eu discordo da doutrina. Não estou falando contra pessoas, porque eu respeito a liberdade das pessoas. As pessoas devem ser livres para acreditarem, né, naquilo que elas querem, tal como eu sou, e gosto que respeitem a minha liberdade. Então eu respeito também, ok? Vamos lá. Hoje o YouTube, as mídias sociais estão fazendo isso. Mas há um lado negro disso também. Agora todo mundo tem uma verdade, todo mundo tem o seu canal. Infelizmente, isso ocorre, né? Mas isso também ocorre dentro do sistema religioso, principalmente da Reforma Protestante para cá, né? Você tem aí mais de 9.000 denominações, não vou entrar em questão acerca dos números, né? Mas enfim, existem muitas denominações, cada uma tem a sua verdade, né? E às vezes divergem na soteriologia também. Às vezes um líder se desentende com o outro, sai da denominação e funda uma nova denominação com uma nova verdade e às vezes com uma nova teologia, aliás, com uma nova soteriologia também, né? Então é preciso observar aí os dois lados, ok? Todo mundo é um teólogo, todo mundo tem sua verdade. Repito, isso ocorre
dentro do sistema religioso. Você pode ver que não existe uma teologia em comum, certo? Existem várias teologias, e o que é pior de tudo, existem várias soteriologias também, certo? Todo mundo é pastor. Olha, nem todo mundo é pastor no YouTube, né? Com relação aí aos canais de teologia e apologética, pelo menos eu não vejo a maioria dessas pessoas trazendo para si esse título, ok? Então, e diante disso você encontra cada absurdo e cada besteira. Isso é verdade. Isso é verdade. Por isso eu tomo cuidado ao indicar canais aqui no Evangelho Underground, nos nossos grupos, no WhatsApp, na comunidade do Underground no YouTube. Eu tomo cuidado, certo? Eu analiso o canal da pessoa, o que a pessoa defende e tal, dou uma estudada antes, né? Penso 2 vezes para depois indicar, certo? E sempre que eu indico, eu deixo claro, olha, eu posso discordar desse canal em algum ponto, eu não sei o que a pessoa vai gravar amanhã, né? Agora, no momento, eu estou indicando para vocês o canal do Natanael Ramos, certo? É uma pessoa que eu conheço há muito tempo, né? É uma pessoa que eu sei que tem um conhecimento incrível e que vai te ajudar muito com os vídeos que ele vai postar no canal que ele criou agora. O link do canal dele na descrição. Mas o Paulo Júnior está coberto de razão, porque de fato aqui no YouTube muitas pessoas que querem falar de teologia acabam cometendo absurdos bizarros, outros ferem o caráter de Deus. Dentro disso eu também aconselho, se não é sua praia, não mexa com isso, né? Para que querer abordar algo que você não tem total domínio? Não existe essa necessidade, certo? Vamos lá, para ganhar tempo. E você encontra uma multidão de, não sei se crentes ou pseudo-crentes, insubmissos a qualquer autoridade ou liderança, ou Essa questão da obrigatoriedade da submissão a uma liderança eclesiástica, ela advém do sistema religioso. Ela não é uma ideia bíblica, certo? Acerca de Hebreus, capítulo 13, né, se eu não me engano, versículo 17, onde fala dos guias, né, aqueles que aconselhavam, eles eram procurados e tal. Já falei acerca disso, da etimologia disso também, do contexto histórico, no meu livro Eclésia e Reforma já, volume 1. E abordei outros temas também, aí com relação aos dons ministeriais e tal, a etimologia, a aplicação naquela época, nos dias de hoje, já expliquei. Então eu não vou ficar batendo na mesma tecla e tal, né? Então, resumindo, essa questão da obrigatoriedade da pessoa para ser cristã ter que ser submissa a uma espécie de autoridade eclesiástica é algo que advém do sistema religioso, certo? Com todo respeito aí, porque eu também não quero generalizar as pessoas que fazem parte desse sistema. Conheço muitas pessoas boas dentro desse sistema, que lutam para mudar a coisa de dentro para fora, que desempenham papéis sociais e evangelísticos incríveis. Então eu não generalizo. se insurgem contra qualquer verdade absoluta. Geralmente, quando a pessoa fala de uma verdade absoluta, dentro desse contexto, tomara que não seja o caso do Paulo Júnior, mas geralmente quando a pessoa, repito, dentro desse contexto do sistema, quando ela fala acerca de uma verdade absoluta, geralmente ela está falando da verdade que ela defende. Então, a verdade que ela defende é absoluta. Ponto. Certo? E se você for querer tentar provar o contrário, por mais que você tenha respaldo bíblico, você vai estar insurgindo contra uma liderança e etc. e tal. Porque para eles ela é relativa,
eu tenho a minha verdade, ele tem a deles e todos têm a sua. Essa questão da relativização da verdade também ocorre dentro do sistema religioso. Você tem uma soteriologia X em uma denominação, você tem uma soteriologia Y dentro de outra denominação, enfim. Então, a gente tem que ver os dois lados da história, né? Então você tem que ter muito cuidado com o que você ouve, com o que você escuta. As mídias sociais também estão recheadas de besterol teológico. Concordo 101% com isso que ele disse, porque infelizmente é a verdade, né? Quem está inscrito no curso e recebe aí as minhas aulas, sabe o quão eu gosto de enfatizar essa questão das lógicas e implicações lógicas dentro do contexto, da etimologia e tal. Então, quando eu me deparo com algo óbvio, lógico, eu simplesmente tenho que aceitar, porque é fato, contra fato não há argumento. Nada pode contra a verdade. Então ele está certo, tem muito besteirol teológico sendo distribuído, aí sim, através das mídias sociais, do Facebook, do YouTube e tal. Tem. E você tem que tomar cuidado com aquilo que você absorve, certo? É sua vida espiritual que está em jogo. É seu discernimento teológico que está em jogo, certo? Não é o resultado do jogo de futebol entre o time A e o time B. É algo importante. Então, eu também vou dar aqui o meu conselho, né? Quando você for dar preferência para um canal X ou Y, aqui no YouTube, ou para alguma página no Facebook, sei lá, né? Procure saber se o material é imparcial. Procure saber se esse material não está contaminado pelo sistema, pelas as prisões, as algemas do sistema, certo? Repito, não quero generalizar os pastores, por exemplo, que fazem parte do sistema. Conheço vários que são ótimas pessoas e exemplos de seres humanos, certo? E trazem um conteúdo teológico saudável. Inclusive, já indiquei aqui no canal, por exemplo, o Gondim, o Bispo Hildo, né? Tenho algumas discordâncias com eles no campo acadêmico, algumas coisinhas tenho, mas eles trazem um conteúdo saudável. Então é por isso que eu não generalizo. Então aqui o Paulo Júnior está certo, de fato, infelizmente, tem muito besteirol teológico sendo distribuído aí através das redes sociais. Então nem todo mundo que você escuta só porque está na internet é confiável. Eu vou te dar Verdade. uma dica para você ouvir alguém na internet. Primeiro, saiba se essa pessoa está ligada a uma igreja. Dentro desse contexto aqui, repito, dentro desse contexto específico aqui, inclusive isso vai ficar claro com o decorrer da argumentação dele, você vai observar que quando ele fala, procure saber se essa pessoa que você vai ouvir está ligada a uma igreja, ele está querendo dizer denominação, instituição religiosa. Ou seja, procure saber se o canal que você segue no YouTube, a pessoa que apresenta o conteúdo está ligada a uma instituição religiosa, a uma denominação. Né? Procure saber se essa pessoa que você está ouvindo é submissa a uma cobertura espiritual, né, de outra pessoa que também precisa de uma cobertura espiritual. Né? Enfim, então é isso que ele está querendo dizer. Nesse ponto, com todo respeito à pessoa dele, com todo respeito aos seguidores dele, eu discordo, ok? Eu já expliquei, repito, já expliquei essa questão da liderança, dos guias, né? Já expliquei o sentido etimológico, tanto dentro do contexto histórico, quanto dentro do contexto contemporâneo, já expliquei no livro, certo? Mas essa questão aí da obrigatoriedade da pessoa ser
filiada a uma instituição e está debaixo da liderança de outra pessoa, isso é algo que vem do sistema, certo? Então, essa dica dele aqui, com todo respeito, eu não indico para você. Está ligado a uma igreja? Está aos cuidados de algum pastor, de algum conselho? Olha, isso também é relativo, porque dentro do próprio sistema religioso você vai ver líderes que são filiados a um conselho, estão debaixo de um conselho, cometendo heresias e bizarrices, ferindo o caráter de Deus. Você vai ver líderes que fazem parte de um conselho, que estão debaixo da autoridade de outros líderes, cometendo heresias e bizarrices e fazendo coisas que às vezes até o próprio diabo duvida. Então, isso aí não pode ser colocado como fator determinante para dizer que o fulano é credível. É preciso entender isso aí, né? Em primeiro lugar, tem que saber. Segundo, esta igreja tem uma confissão de fé? Olha, isso aqui também é relativo. Por quê? Eu vou explicar. Calma. Às vezes a gente fala isso é relativo, a pessoa já assusta. Calma. Aqui ele fala que é preciso ter uma confissão de fé. A Bíblia é a nossa confissão de fé, ok? Mas, ao que tudo indica, ele está falando de uma confissão de fé externa. Por exemplo, existem várias, então eu vou citar uma. Por exemplo, a confissão de fé de Westminster, né? Que muitas denominações adotam, né? Essa confissão de fé, só para você ter uma ideia, capítulo 5, parágrafo 4, se eu não me engano, vai dizer que todos os pecados dos homens e todos os pecados dos anjos são decretados por Deus. Todos os pecados que você já cometeu, que você comete e que você vai cometer, são decretados por Deus. Não tem como você fazer diferente. Todavia, segundo essa confissão, a culpa continua sendo das criaturas. Ok? A confissão não dá uma explicação escriturística, então eles partem para o paradoxo, para o mistério, né? Mas é uma confissão de fé, com todo respeito às pessoas que seguem essa confissão de fé. Nada contra as pessoas, você é livre para seguir o que você quiser, eu sou livre para seguir o que eu quiser, você é livre, inclusive, para discordar de mim. Eu não estou falando contra pessoas. Agora, eu tenho o direito de discordar de algumas coisas, tal como você também tem, né? Então, essa questão da confissão de fé também não pode ser colocada como um fator determinante para dizer que uma instituição X ou Y é credível, né? Questão de lógica. Essa igreja está alicerçada em algum fundamento cristão, histórico, teológico? Essa questão de fundamentos, na maioria das vezes, não em todas, as pessoas dizem assim, mas essa doutrina tem 500 anos, por exemplo, como pode estar errada se tem 500 anos? Então quer dizer que o tempo é um fator determinante para dizer que uma doutrina é certa ou não? Eu poderia falar mais acerca desses fundamentos, vocês sabem, existem vários, eu poderia detalhar mais, só que eu vou poupar tempo. Saiba a procedência dessa igreja. Verdade. Saiba a procedência dessa denominação. Isso é verdade. Com isso eu concordo com ele. Terceiro, essa pessoa que você ouve está sob a orientação de um pastor bíblico, idôneo, responde por um conselho? Essa questão do pastor bíblico e idôneo também acaba sendo relativizada dentro do próprio sistema. Porque o pastor bíblico e idôneo, dentro do sistema, vai ser aquele que defende aquilo que você acredita. Ok? Então, por exemplo, um pastor calvinista, ele não vai ser bíblico para um pastor adventista. Vice-versa. E etc. Certo? Então, é por isso que eu falo, é preciso ver os dois lados
da história, ok? É importante você ver isso. E quarto, a orientação teológica dessa pessoa. Ou é como folha de bananeira? Cada dia crê em uma coisa. Essa questão da orientação teológica é algo que eu venho enfatizando há muitos anos. Eu venho enfatizando isso há muitos anos. Olha, a teologia precisa ser imparcial, precisa ser puramente bíblica, precisa ser clara, certo? Não precisa temer o crivo da palavra. Tem que ser uma teologia que pode ser pregada de forma pública. Eu venho falando isso há muito tempo, certo? Então, antes de você seguir um pastor do sistema, ou antes de você seguir aí um canal no YouTube, antes de você, enfim, faça esse tipo de análise, ok? Repito, é algo sério que está em jogo. O que está em jogo é o seu discernimento, é a sua vida espiritual, é a sua absorção intelectual com relação à teologia. A teologia fala das coisas de Deus. Então nós não estamos falando do resultado da partida entre Palmeiras e Corinthians, sei lá, certo? Vamos lá? Então, cuidado, não fique ouvindo só porque a produção audiovisual é boa e nem porque os efeitos ou a eloquência desse pregador, né? Que verdade mais linda de se ouvir. E eu concordo porque, infelizmente, muitas das vezes a pessoa se deixa levar pela produção, né? Helry, você está repetindo as suas camisas no vídeo, nos vídeos. E essa barba, e não sei o quê. Outras pessoas já prestam atenção na eloquência. Se o cara tá gritando, se a veia tá... né? Então, não é assim que funciona, gente. Não é assim que funciona. Você tem que prestar atenção no conteúdo. Às vezes a produção é boa, às vezes a roupa, a vestimenta está impecável, às vezes a pessoa é eloquente de uma forma conquistadora, mas o conteúdo é deplorável, certo? Então você não pode ter preguiça de fazer esse tipo de análise e nem de passar pelo crivo da palavra, ok? Aqui ele disse algo interessante e eu gostaria de voltar, né, e mostrar e deixar aí uma pequena observação, ok? Ouçam. E quarto, a orientação teológica dessa pessoa. Ou é como folha de bananeira? Cada dia crê em uma coisa. Ou é como folha de bananeira, cada dia crê em uma coisa. Gente, com todo respeito, claro, à pessoa, à opinião do Paulo Júnior, né? Mas isso é algo que a gente tem que analisar com extremo cuidado, porque nós estamos estudando, certo? Eu, por exemplo, já fui pré-tribulacionista, já acreditei que o arrebatamento vai acontecer antes da grande tribulação, com todo respeito às pessoas que são pré-tribulacionistas, né? Já li muito sobre o dispensacionalismo, já falei do dispensacionalismo em aula, quando eu era dispensacionalista. Hoje eu sou pós-tribulacionista, certo? Já fui arminiano, vejo que o arminianismo não é uma doutrina que fere o caráter de Deus, respeito os irmãos arminianos. Depois eu passei a defender a dupla predestinação, o determinismo divino exaustivo calvinista, né? Comecei a estudar o contexto, os conjuntos dos contextos, a etimologia, as lógicas, as implicações lógicas, e saí fora, porque eu vi que não tinha base, certo? Então a gente está estudando, ok? Se você tem uma ideia hoje e amanhã você vê que essa ideia é um erro, não é feio você abandonar essa ideia, ok? Tal
como, por exemplo, o próprio pastor Paulo Júnior, que hoje é calvinista, né? E eu respeito aí a liberdade dele, porque é uma pessoa que eu vejo que é uma pessoa sincera, uma pessoa que tem temor, né? Acredito que ele vai acordar e respeito os calvinistas, respeito, cara. Aqui eu estou falando de doutrinas e não de lado pessoal, certo? Mas ele, por exemplo, hoje defende que uma vez salvo, sempre salvo. Ou seja, ignora aí as orações subordinadas condicionais que aparecem na Bíblia. Mas ele já pensou diferente. Vejam. E aquela teologia? Salvo uma vez, salvo sempre. Já fui chamado, tô salvo. Pode quebrar tudo, irmão. Rouba banco, prostitui, cheira cocaína. Salvo uma vez, salvo sempre. A Bíblia diz assim: só o que perseverar até o fim será salvo. Toma cuidado. Tá vendo? Ele já defendeu diferente, né? Já foi pré-tribulacionista também, o Paulo Júnior. Vejam. Tem gente aqui que vai ser arrebatada. Tem gente aqui que vai ser arrebatada. Tem gente aqui que vai ficar no arrebatamento. Tem gente aqui que vai ficar no arrebatamento. Mas depois vai ser salvo na grande tribulação. Mas depois vai ser salvo na grande tribulação. E tem gente aqui que não vai ser arrebatado. E tem gente aqui que não vai ser arrebatado. Tem... Agora vejam hoje, ele já tem uma outra ideia. O arrebatamento se dá no mesmo instante que Jesus volta. E quando ele volta antes da tribulação, o 29, logo em seguida a tribulação, depois da tribulação. E eu concordo com ele. Eu também sou pós-tribulacionista, né? Mas ele também já disse coisas que hoje, com certeza, ele não diria novamente em outros assuntos também. Por exemplo, envolvia Deus, e era no céu, não tinha nada a ver conosco. A briga era dos dois, um querendo o trono do outro. Uma vez que Deus descobre o plano, o pecado de Satanás, e o lança em terra, uma vez que Deus descobre o plano... Aqui ele fala que Deus descobriu, né, os planos de Satanás e tal, e então travou-se uma guerra, um querendo o trono do outro, com todo respeito, claro, né, mas eu acho que hoje ele não falaria isso. Então a gente vai estudando, a gente vai aprimorando, é um processo gradativo, né? Então, alguma dica para você avaliar os youtubers, os teólogos do YouTube? E também é uma dica que serve para você analisar e avaliar aí os teólogos e os pastores do sistema religioso. Afinal de contas, a verdade será sempre a verdade, né? Pessoal, se inscreva no canal do Natanael, você não vai se arrepender. Ok? Conteúdo teológico de primeiríssima. O link na descrição desse vídeo. Ok? Na descrição, os links dos meus livros também. E não se esqueça, faça parte do nosso curso de teologia não denominacional. 100% digital. À distância, o passo a passo, os detalhes, tudo na descrição do vídeo. Que Deus continue te abençoando e abençoando toda a sua família. Obrigado por tudo. Até a próxima.